Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, quero pedir para os irmãos que estão com a sua Bíblia, para nós abrirmos o Evangelho de Mateus 28. Glória a Deus. Evangelho de Mateus 28. Os irmãos vão ver que é uma palavra muito conhecida, né? Muito ministrada, e que por muitas vezes a gente já ouviu essa mensagem, já ouvimos esse versículo, já lemos, já vimos muitos pastores pregando, mas é a palavra de Deus. Hoje, quando eu fui preparar essa mensagem, eu falei: ô Senhor Jesus, essa palavra mas é uma bênção, uma bênção. Mateus 28. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 19. Essas são palavras de Jesus. Jesus falando aos seus discípulos. A Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele pediu para falar com os seus discípulos. Ele disse: vai lá, fala para eles, digam a eles irem até a Galileia, ao monte, e lá eles me verão. E então Jesus falou com seus discípulos e disse essas palavras. Ele disse assim: portanto, vão, em algumas traduções está assim: ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Talvez a sua tradução está um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, diz uma outra tradução, a tudo que eu tenho ordenado a vocês. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui mais um dia na tua casa, reunidos, Senhor, em teu nome. Meu Deus, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo, aquele, Senhor, a qual o Senhor escolheu, chamou, vocacionou, o qual o Senhor chamou para estar aqui hoje. Eu sei, Senhor, que todos que estão aqui hoje é porque o Senhor trouxe. O Senhor trouxe até este lugar. Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela minha vida e pela vida deles. Senhor, eu sei que o Senhor tem muitas coisas para falar conosco. Eu sei que o Senhor deseja falar, e eu sei que o Senhor quer que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua mensagem. Por isso, Senhor, eu te peço misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da minha vida. Meu Deus, que o nosso coração, Senhor, seja terra fértil para ouvir a tua palavra, que a gente possa ouvir e compreender a tua mensagem, Senhor. Assim como o Senhor falou com seus discípulos naquele dia, eu sei que o Senhor fala também através de nós. O Senhor fala, Pai. Então eu peço, Senhor, fala ao meu coração e me ajuda, Senhor. Me ajuda a transmitir a tua palavra, meu Deus, como o Senhor deseja. Não como eu quero, como eu acho que deve ser, Senhor. Mas, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, ela vá como o Senhor deseja. Que a tua palavra seja pregada, meu Deus, como o Senhor quer. Fala conosco, Senhor. Fala o que precisamos ouvir. Fala, Senhor, o que necessitamos nessa noite. Porque precisamos, Senhor, ser alimentados por ela. Somos carentes, Senhor, da tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Hoje nós estamos aqui reunidos, assim como os discípulos estavam ali naquele dia, né? Nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus ressuscitou, mas ele, desde quando ele andou com o seu povo, no seu ministério, Jesus ensinou muitas coisas. Todo o tempo Jesus estava
e ele ensinava, ele mostrava o caminho, ele falava o que os discípulos precisavam fazer. E aqui, numa das últimas palavras de Jesus aqui na terra, ele disse essas palavras aos discípulos. Ele disse assim: olha, eu quero que vocês me escutem, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e eu tenho uma coisa para ensinar para vocês, eu tenho algo para dizer que vocês devem fazer. E eu até marquei a minha Bíblia aqui de azul, irmãos, porque eu tenho isso, viu? Eu marco a Bíblia e tem as cores, cada cor significa uma coisa. E o azul, quando eu marco, significa que são coisas que eu devo fazer, porque o Senhor Jesus me ensinou que eu devo fazer. Aí a palavra de Deus diz: olha, isso é o que vocês precisam fazer. Vá, façam discípulos, né? Preguem a palavra, falem de Jesus, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a palavra de Deus. Ensine o povo a ser obediente, ensine o povo a guardar a palavra de Deus. E aí eu fico pensando, mas para que ele disse isso? Nós falamos aqui para os discípulos, né? E aí a gente fica pensando, não, mas isso o Senhor Jesus falou naquela época, para os discípulos que acompanhavam ele, porque eles iam começar a igreja do Senhor, eles iam começar, né, a pregar a palavra de Deus. Mas quando nós vemos aqui na palavra, a palavra de Deus diz que ele falou aos 11 discípulos. Mas o que é ser um discípulo? O que é ser discípulo de alguém? O que é ser discípulo, não falando de Jesus, o que é ser discípulo de alguém? Às vezes a gente até brinca lá em casa, não sei quem é o discípulo de fulano, né? Por quê? Porque ele está aprendendo com aquela pessoa, ele é um seguidor daquela pessoa, e ele está sendo preparado, tomando exemplo daquela pessoa. Isso é ser discípulo. Discípulo é aquele que está junto, né? Que acompanha. E aqui o que Jesus falou de uma forma bem clara para esses discípulos foi: vocês são discípulos, mas vocês devem gerar outros discípulos. Quando vocês vão, batizam e pregam a palavra, vocês estão gerando outros discípulos. E é isso que hoje nós aqui precisamos entender e ter certeza na nossa vida. Peraí, eu estou aqui na igreja, eu estou sentada aqui no banco, eu sou discípulo, o que eu sou? Ou essa palavra, quando Jesus disse assim: vai, prega o evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a palavra de Deus, ele estava falando para os pastores, ele estava falando para os líderes, ou para aqueles que têm chamado, né, como a gente escuta muito por aí. Não, Jesus estava falando para cada um de nós, para quem é discípulo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender, e eu tenho que entender. Eu sou discípulo, eu sigo Jesus, eu fui chamado por ele, disse: Senhor, estou aqui, eu vou te seguir. Então eu sou discípulo. Se eu sou discípulo do Senhor, eu preciso gerar frutos como um discípulo. Eu preciso gerar outros discípulos, eu preciso ganhar almas, eu preciso pregar, eu preciso falar de Jesus. Mas como, irmã? Como eu vou fazer isso? Eu não estou preparado, né? Eu não estou pronto para isso. E, irmãos, talvez vocês... Eu sigo muitos pastores nas redes sociais e os pastores que pregam na mídia, e a gente vê muito hoje em dia a mesma, assim, o mesmo foco, falando assim: mas qual que é o seu propósito? Como você vai encontrar o seu propósito? Como encontrar o seu chamado? Tem um monte de livro, tem áudio, tem podcast, tem tudo. Como você, cristão, vai entender qual é o seu chamado, o seu propósito de vida? E quando a gente vê aqui Jesus de uma maneira tão simples, ele mostrou aqui nesse versículo qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado, qual que é o que ele quer que a gente faça. Ele deixou de um jeito bem claro e simples. Um dia o que vocês receberam, vocês precisam transmitir. Um dia o que vocês conheceram, vocês precisam
será que o seu chamado é servir? O meu chamado é servir em amor, servir a Deus, e só tem um jeito de nós servirmos o Senhor, é a gente servir o próximo. E como eu sirvo o próximo? É através, a igreja é uma das formas, existem muitas que nós podemos servir, mas servir na obra de Deus, ou mesmo que não seja aqui na igreja, mas onde você estiver, você tem que se lembrar: eu sou discípulo e o Senhor Jesus disse: vai, ide, prega o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a palavra de Deus. E aí é o momento em que eu quero trazer um exemplo na palavra de um profeta chamado Jeremias. É quando a gente olha e fala: o Senhor Jesus está falando que eu tenho que fazer tudo isso, que é a minha missão, essa é o que Jesus mandou eu fazer, é o que eu preciso fazer, mas eu não estou preparado, não estou pronto, eu não fui chamado para isso. Eu gosto de vir na igreja, mas eu gosto de sentar, ouvir a palavra, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não tenho esse desejo de pregar, ou de orar, ou de falar de Jesus, ou de... Isso tudo você vai ser preparado por Deus. Porque assim, quando nós somos chamados, irmãos, quando nós somos escolhidos por Deus e chamados para servir, é o desejo de Deus que a gente sirva em amor, e que a gente seja preparado para isso, para que a gente realmente viva uma vida que reflete Cristo, que reflete Jesus, que dê testemunho do Senhor, que onde você estiver e alguém tiver uma pessoa doente, ela vai saber onde ela vai buscar ajuda. Olha, eu vou pedir para o irmão orar, eu vou pedir para a irmã orar. Isso é ser discípulo. Eu estou com um problema, eu preciso contar o meu problema para alguém, eu preciso que alguém me aconselhe. De acordo com a palavra de Deus, eles vão procurar um cristão, um discípulo. É assim que nós precisamos estar prontos para isso. Mas é assim, nós só vamos estar prontos se a gente abrir o coração e falar: eu quero, Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser uma bênção, eu não quero ser só abençoado, mas eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Quando a gente vai lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, mostra como que Deus chamou esse homem, Jeremias. Jeremias era um jovem, a Bíblia diz, e ele foi chamado por Deus. A palavra do Senhor diz lá no verso 5, que a palavra do Senhor foi até ele, e Deus disse assim: olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações. Aí nós falamos assim, pensamos assim: não, mas esse chamado aqui era outra coisa, era para um profeta, na época lá do Antigo Testamento. Hoje as coisas são diferentes. Mas se você for observar, irmãos, o profeta no Antigo Testamento, qual que era a missão de um profeta? O profeta, Deus, ele tinha uma maneira de falar com o povo, e ele usava o profeta. Então o profeta era a voz de Deus para falar com as pessoas. E hoje, quem é a voz de Deus para falar com o povo? Quem é a voz de Deus para falar com quem precisa? Somos nós. Sou eu, é você. Hoje nós somos chamados para isso. Assim como Deus chamou Jeremias num tempo de caos, porque a época que o profeta Jeremias viveu, irmãos, era uma época muito difícil, onde ele teria que falar coisas duras para as pessoas. Era um tempo diferente do nosso tempo, mas se você for reparar, é a mesma coisa, é o mesmo contexto. Aqui a palavra de Deus diz que o povo ia sofrer por causa das maldades deles, porque eles abandonaram o Senhor, não olharam para o Senhor. E hoje é a mesma coisa. Nós vivemos num mundo, irmãos, que é um caos.
voltam para Deus, não se voltam para o Senhor. E onde estão aqueles para falar? Onde estão aqueles para falar as coisas de Deus, para pregar a palavra, para trazer eles para o Senhor? Somos nós. Mas para isso a gente precisa se posicionar e falar: Senhor, sou eu essa pessoa. Então, já que eu fui chamado, que eu fui escolhido, eu quero ser preparado, eu quero estar pronto para isso. Eu não posso querer fazer isso de mim mesmo. E a Bíblia também diz isso. O Senhor Jesus, ele disse assim, que nós precisamos dele para fazer qualquer coisa. Nós precisamos do Senhor. E aí, olha, a palavra do Senhor diz em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 6, quando Deus chama Jeremias, ele diz assim: ah, Senhor, no versículo 6, mas eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. Então ele, diante daquele chamado de Deus, aquilo que Deus estava colocando diante dele, Deus estava falando para ele: Jeremias, eu te escolhi, eu te separei para você viver isso, para você falar, para você pregar, para você profetizar. E ele disse: ah, Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem, como que vai ser, né? Então, olha a resposta de Deus. E eu vejo que na nossa vida, às vezes, é a mesma coisa. Meu Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou pregar? Como que eu vou orar para essa pessoa? Se eu preciso de oração, se eu preciso ouvir a palavra. E então, aqui a palavra do Senhor, Deus diz assim para ele: não tenha medo. Talvez a sua versão esteja diferente, irmãos, porque a minha versão é NVI. Aí diz assim, o Senhor disse assim, não tenha medo. Não diga, no versículo 7, não diga que é muito jovem. A todos a quem o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. O que Deus estava dizendo aqui para Jeremias é o mesmo que ele disse para nós. Não se preocupe com o que você vai falar ou como vai ser. Simplesmente vá, que eu vou te ajudar, eu vou pôr as palavras na sua boca. Porque assim, irmãos, quando Deus chama alguém, Deus, ele deixa a pessoa, digamos assim, despreparada para as situações. Deus sempre está conosco, né? Deus, ele nos conhece, nos chama e nos prepara. Depois ele diz assim, no versículo 9: o Senhor então estendeu a mão e tocou a minha boca e me disse: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Olha só que bênção, olha só que coisa. Eu coloco na sua boca o que você precisa falar, o que você tem que dizer. Então, a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é aceitar o chamado de Deus. É falar: Senhor, eu sou discípulo, eu quero, eu vou. Se eu não sei falar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me preparar, o Senhor vai me encher, o Senhor vai dar conhecimento da palavra. Eu vou fazer aquilo que eu posso, que é buscar e me preparar para pregar a palavra de Deus. E então, no versículo 10, ele diz assim, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Veja que Deus estava chamando Jeremias, mas Deus estava falando: eu te dou autoridade para você fazer o que eu estou te falando para fazer. E assim é quando Ele nos chama, Ele nos dá autoridade. Se nós formos na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, eu vou abrir para nós lermos juntos, e você entender que Deus, Ele também te dá essa autoridade. A autoridade entregue por Deus, o Senhor. Mateus capítulo 10. Ele, mais uma vez, Jesus falando com os discípulos, ele disse assim, ele chamou os seus discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas
doenças e enfermidades. Então aqui a palavra de Deus está dizendo, aquele que é chamado por Deus, Deus capacita, Deus dá autoridade para fazer, para orar. Irmãos, por muitas vezes a gente sente um temor de Deus. Às vezes a pessoa chega, irmã, ora por mim, irmão, ora por mim, irmã, estou com uma dor, estou enfermo, estou doente, irmão, estende a sua mão, ora por mim. E aí nós estamos pensando, será que eu posso, Senhor? Será que eu posso fazer isso? Eu tenho autoridade para isso, mas aqui a palavra de Deus diz que aqueles que são chamados discípulos, que foram escolhidos por Deus, você pode estender a sua mão e orar. Você muitas vezes não precisa que alguém ore por você, você pode orar. Claro que a gente receber oração é uma bênção. Quando a gente está com um problema, numa dificuldade, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Nós devemos orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus. Mas você tem autoridade para orar. Ora, estende a mão e ora. Eu muitas vezes, o Alexandre sabe disso. Eu vou lá, mas eu vou orar, eu vou estender a mão, eu vou. A gente fica com um pouco de receio porque a gente acha que nunca está pronto. E nós não estamos mesmo se não for a autoridade de Deus. A gente acha que a gente nunca. A gente não é digno de fazer aquilo. Eu não tenho autoridade, mas aqui a palavra de Jesus é essa, ó. Ele disse aos discípulos, ele não disse ao pastor, ao líder, àquele que é bispo, né? Ele disse àquele que é discípulo, eu lhe dou autoridade, né? Para expulsar espíritos imundos, para curar doenças, para orar por pessoas. Essa é a autoridade que Jesus nos dá, e a autoridade para falar de Jesus, para pregar a palavra de Deus. Essa é a autoridade que o Senhor nos entrega. Agora, quando a gente volta lá em Jeremias, no capítulo 1, Deus falou muitas coisas para ele quando Deus chamou ele. Deus motivou Jeremias, Deus encorajou. Porque quando Deus ele chama, ele prepara, ele dá autoridade, ele prometeu uma coisa, que é tudo que nós precisamos. Deus prometeu a presença dele. Olha só, no verso 11, a partir do verso 11, ele diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? E ele disse: eu vejo o ramo de uma amendoeira. E o Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando, né? Algumas traduções diz velando, para que a minha palavra se cumpra, né? No verso 13, veio a palavra do Senhor, veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. Então o Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Aqui Deus estava falando o que ele ia fazer. E por que ele estava chamando Jeremias? Ele estava dando uma missão, um propósito para Jeremias. Aí no versículo 16 diz assim, olha só: pronunciarei a minha sentença contra o povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Aí no verso 17 ele diz: você, Jeremias, se levanta, se prepare, vá dizer tudo o que eu ordenar. Não temas, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Olha só, irmãos, eu quis ler todos os versículos para que a gente pudesse ver como foi essa conversa de Deus com Jeremias, como que Deus chamou esse homem. E a gente vê como que Deus ele faz as coisas de uma forma tão especial. Deus escolhe uma pessoa, Deus
assim, assim eu vou te preparar, você vai estar pronto e vai fazer aquilo que eu ordenar que você faça. Mas a palavra de Deus, as coisas de Deus é tão linda, que você vê que Deus, ele cumpre, né? Quando ele chama alguém, ele cumpre todas as promessas. Mas e agora, se eu fui chamado, assim como Deus chamou a Jeremias nesse tempo, se eu fui chamado, se Deus está me chamando, o que eu preciso fazer? Aqui a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, a gente não deve dar desculpas. Aqui a gente vê que Jeremias, a primeira reação dele foi falar assim: eu não sou capaz, eu não sei falar, como é que eu vou fazer? E na verdade muitas vezes nós damos desculpas, para as coisas. Deus tem colocado coisas diante de nós e a gente fala: isso eu não posso, isso eu não consigo, isso não dá, eu não posso fazer dessa forma na casa de Deus, porque eu não tenho tempo, ou nesse momento eu não posso dedicar o meu esforço, o meu tempo naquilo. A gente dá desculpas, mas na verdade a gente ainda não entendeu. Muitas vezes a gente não entendeu que é necessário se portar como discípulo de Jesus e falar: não, se Jesus me chamou e se Ele está falando para mim, olha, ide, faça discípulos, batiza, prega o evangelho, é isso que Jesus tem nos chamado para fazer. Nós só precisamos obedecer a ordem de Deus e falar assim: se Deus olha para mim, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor Deus olhe para mim e se lembre de mim e me chame para alguma coisa? Então, por isso eu vou honrar o meu Senhor, vou obedecer às ordens de Deus. E aqui nós vemos que com Jeremias Deus fala: levanta, vai. E com a gente é a mesma coisa: levanta, se prepara, vai sem medo, levanta e se prepara. Mas como que eu me preparo? Eu busco em Deus essa preparação ou simplesmente Deus me entrega? Não, nós buscamos em Deus fortalecimento, oração, palavra. A gente precisa, irmãos, ter essa clareza na nossa vida de que Deus, ele faz muitas coisas por nós, muitas coisas. Deus, ele faz tudo, mas nós também precisamos dar o nosso passo. A gente também precisa fazer aquilo que tem que ser feito, como cristão e em favor da nossa vida espiritual. A gente não faz isso na nossa vida secular. A gente tem essa consciência de que, peraí, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o alimento para casa. Se eu não fizer isso, eu não vou ter. E na vida espiritual, irmãos, também é assim. Se eu não me esforçar, se eu não dar prioridade, se eu não falar: eu vou tentar, eu vou dar esse passo, eu vou me esforçar para orar mais, eu vou me esforçar para fazer um jejum, eu vou me esforçar para ler a palavra, para estar nos cultos, para orar. Irmãos, isso é necessário que a gente faça. Isso é necessário, porque como tudo na nossa vida, se a gente deixar de lado, se a gente falar: isso aqui não tem importância, aquilo realmente passa a não ter importância. Se a gente falar: isso aqui, aí hoje eu não orei, amanhã eu não orei, depois de amanhã eu não orei, a oração já vira sem importância. Hoje eu não li a palavra, amanhã eu não li a palavra, depois eu não li a palavra, eu não estudei, aquilo passou a não ter importância na minha vida. É a mesma coisa. Hoje eu não fui para o culto, amanhã eu não fui, depois eu não fui. É porque aquilo não tem a importância que deveria ter na minha vida. E nós precisamos, irmãos, saber que o Senhor Jesus, Ele, todo o tempo, Ele está de encontro a nós, Ele está nos chamando. Jesus, Ele nos chama não é só para a sua obra, como nós falamos aqui. Jesus, Ele nos chama não é só para servir, servir na igreja, ou servir o próximo, servir alguém
emprego, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Jesus, Ele te chama e Ele me chama para ter um encontro com Ele. Jesus, Ele nos chama todo dia para que a gente, como os discípulos aqui, esteja ao lado dele. Os discípulos foi assim, irmãos. Jesus foi passando e foi chamando: vem e me segue. E eles deixavam tudo e iam. Você pode ver na palavra de Deus que os discípulos foi dessa forma, porque Jesus quer relacionamento com a gente. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos um encontro com Ele, um encontro com Jesus, para que a gente possa viver esse chamado todo, para que a gente possa viver uma vida de serviço a Deus, de obediência a Deus, de falar: eu fui chamado, estou aqui para servir. Antes eu preciso me encontrar com Jesus. Antes eu preciso ter esse encontro com Ele, para que a presença de Jesus seja tão forte na minha vida, que eu vou falar: agora sim, eu vou fazer outros discípulos, eu vou falar de Jesus, eu vou ver alguém sofrer, eu sei que tem uma resposta para aquela pessoa, e que a resposta só pode estar em Cristo Jesus. Jesus, Ele deseja tanto que a gente tenha esse encontro com Ele, não é só um chamado de obra, de trabalho, mas que quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 17, eu quero que você, talvez você também já tenha lido esse texto, já tenha ouvido muitas vezes, mas nesse capítulo do Evangelho de João acontece uma coisa tão especial e tão linda na palavra de Deus. João 17, é que Jesus, Ele ora. Em todo o tempo nós vemos que o Senhor Jesus, Ele ora ao Pai. Mas aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, é uma oração especial. Jesus, se você for ver, em todo o capítulo, Jesus, Ele começa a sua oração orando por Ele mesmo. Depois, a partir do versículo 6, você vai ver que Ele começa a orar pelos seus discípulos, por aqueles que caminhavam com Ele. E depois, a partir do versículo 20, Jesus ora por mim e Ele ora por você. Jesus ora por nós. Agora eu fico imaginando a situação: Jesus elevando os olhos ao céu e orando por nós, ao Pai, pedindo por nós. E agora o que Jesus está falando aqui, depois você leia do verso 20 até o 25 na sua casa, mas o versículo 25 é tão lindo e tão especial, que Jesus diz assim, ó: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles, e eu neles esteja. Então Jesus, Ele orou assim, ó, que o amor que o Senhor tem por mim. Você pode imaginar o amor que Deus tem, né, por Jesus? O amor que tens por mim esteja neles, dentro deles, e que eu, Jesus, esteja neles. Irmãos, isso já é motivo para nós entendermos que nós somos discípulos, que nós somos chamados, porque o Senhor Jesus habita em nós e está em nós. É aqui, só com esse texto a gente já entende: Jesus mora em mim, Ele está em mim, eu sou discípulo dEle. Então eu vou me preparar, vou orar, vou buscar, eu vou me dispor para o Senhor. Não é dispor para o pastor Romildo, para a Igreja de Deus, para nós, o pastor Alexandre. Não, eu vou me dispor a Deus, me dispor ao Senhor, de dedicar a minha vida.
de falar, não, a minha vida a partir de hoje é outra vida. É outra vida, eu quero uma transformação. Eu quero uma vida diferente. Eu quero viver a vida que a palavra de Deus diz. Eu quero viver essa vida de paz. Eu quero viver essa vida onde eu posso falar com Deus, Deus fala comigo. Eu vivo um caminhar com Jesus, porque o fardo dele é leve. Irmãos, quando nós estamos longe de Jesus, longe da presença de Deus, a gente só sente vazio, a gente só sente que as coisas não dão certo, que as coisas não caminham, que as coisas são difíceis. Mas quando nós estamos com Jesus, irmãos, nós temos a certeza de que Ele está em nós e nós estamos nele. E as coisas fluem porque tem a presença do Senhor. Oh, Jesus, eu imagino que Jesus, irmãos, Ele olha para nós aqui, e é justamente como um dia Jesus olhou para algumas pessoas, Ele disse, Jesus teve compaixão e olhou e disse, eles estão como ovelhas que não têm pastor, eles estão como ovelhas que não sabem direção, não sabem onde ser guiados. E quando a gente está longe de Jesus, é assim que a gente se sente, como uma ovelha que não tem pastor, que não tem direção, que não sabe para onde vai. Mas Jesus hoje Ele nos convida e nos chama, primeiro para ter um encontro com Ele, um encontro com Jesus, um encontro para viver uma vida com Jesus. E também Ele nos chama para, a partir disso, a partir do momento que a gente teve um encontro e se tornou discípulo, para que a gente faça discípulos, para que a gente seja aquela pessoa que gera frutos, que dá frutos no reino de Deus. Porque se nós pararmos para pensar na nossa vida, eu faço isso. Para quantas pessoas eu tenho falado de Jesus? Para quantas pessoas eu tenho dito a palavra? Quantas pessoas chegam para mim e contam um problema e eu falo, Jesus pode te ajudar? Quantas pessoas vêm e me contam um problema e eu falo, eu vou orar por você? E eu tenho falhado, irmãos, como todo mundo. Porque Deus espera muito mais de nós. Muito mais. É por isso que Ele nos chama. Por isso que Ele te chama hoje, para que seja diferente a sua vida, para que seja diferente. Todos os dias nós acordamos e Deus nos dá a oportunidade de ter uma vida diferente, e principalmente uma vida com Deus diferente, uma vida espiritual diferente. Esse é o desejo de Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Te agradeço, Jesus, pela tua palavra. Te agradeço, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor tem nos mostrado, meu Deus, que nós precisamos, Senhor, ter atitude na nossa vida.